novo ano se aproximando e esse é um momento não só de agradecimento por todo esse ano, mas também de comemoração, pois está atingida a marca de 100 vídeos nesse canal. 100 vídeos com entrevistas e histórias lindas que foram contadas aqui, 100 vídeos em que se incluem histórias lindas contadas pelo cinema, histórias lindas contadas pelos povos indígenas, e também faz parte da história do meu trabalho, né? Então, eu convido vocês a pesquisarem aí nossos vídeos, conhecerem as opiniões e as histórias de mais pessoas, sempre pensando aí na questão do bem-estar, né? Físico, mental, integral, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Também assistir conteúdo é uma maneira, né, da gente poder não só descansar às vezes a cabeça da gente, mas também adquirir conhecimento, também sorrir, também descansar a cabeça. Então, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês gostem dos 100 vídeos que já apresentamos e dos muito mais que virão em 2025. Feliz Ano Novo! Dari, a gente estava conversando como quanto mais a ciência avança, quanto mais a gente estuda e encontra comprovações científicas, mais parece que a gente deveria ter hábitos como os nossos antepassados tinham, né? Na verdade, antepassados cada vez mais antigos, né? Eu ouço muito você falar sobre dieta paleo, por exemplo, sobre grounding, né? Que é uma técnica relacionada a se aproximar da natureza. Conta um pouco pra gente sobre essas coisas que você colocou dentro do teu estilo de vida, né? E é também algo que você propaga, que eu acho muito interessante. Não, obrigado. Olha, eu percebi há muito tempo já que a maioria da população fica cada vez mais doente. Se você for ver, uma das coisas que mais aumenta ao nosso redor é o número de farmácias. Uhum. É uma raridade hoje a gente ver alguém que seja jovem, mesmo com 20, 30 anos, e que não está tomando remédio. E quando a gente compara isso com a vida dos nossos avós, não precisa ir muito longe, a gente fala, pô, peraí, não era tão comum assim as pessoas terem qualquer coisa, ansiedade, sobrepeso, pressão alta, asma, tudo aumentou. Uhum. E na minha interpretação, muito desse aumento está relacionado a gente ter mudado o nosso estilo de vida, como você falou. Uhum. Só que, como você também disse, a gente não tinha um respaldo científico, vamos dizer assim, disso. A gente tinha uma observação de que a coisa funcionava melhor. Uhum. E quando eu abri os olhos para isso, a minha impressão é que hoje nós viramos seres humanos de zoológico. Então, se você imaginar um leão na natureza, ele é muito mais saudável do que um leão do zoológico. Uhum. Nós viramos humanos do zoológico, faz parte. A gente está aqui de roupa, não posso ficar pelado para tomar sol, eu tenho que ficar dentro de um ambiente acimentado, sem ventilação, insalubre. Uhum. E aí o que eu comecei a perceber é que se a gente quer melhorar a nossa saúde, é interessante que a gente volte um pouquinho, eu não vou voltar a morar numa caverna, mas para o nosso habitat natural. Uhum. E para isso tem uma série de ferramentas que a gente pode lançar no nosso dia a dia para facilitar essa aproximação. Uhum. Quais são os seus momentos de lazer? Como que você gerencia o estresse diário? E que estresses diários existem dentro desse campo, né, artístico? Bom, o estresse mais famoso, né, o mais conhecido das pessoas, inclusive das pessoas que não são do meio artístico, mas especialmente pelas pessoas que são do meio artístico, é a insegurança salarial, né? Esse é o maior estresse, porque o que acontece com a gente tanto com diretores quanto com atores, né? 98% de nós. 98% de nós não tem uma nave-mãe, um patrão do qual ele demanda nosso esforço e por isso a gente recebe. Uhum. E por a gente não ter essa coisa patronal com alguém, isso, eu sei que você está pensando, ok, vocês não teriam um chefe, que legal. Só que o fato da gente não ter um chefe faz com que a gente, nós somos uberizados desde que o mundo é mundo. A gente é os criadores dos nossos próprios trabalhos.
E às vezes o que acontece muito com os atores e com os diretores é que eles têm que fazer metade da sua vida é trabalho, metade é networking, de você ficar o tempo todo conversando com produtores, com mecenas, com pessoas que apoiam cultura, com produtores, com produtoras, com pessoas que poderão oferecer o seu próximo salário. A gente conhece, o pessoal do grupo do mundo teatral conhece a imensa quantidade de profissionais que a gente conhece, que fala assim, esse sujeito ou essa sujeita é extremamente eficaz em ser simpático e agradável com as pessoas que contratam muito mais do que talentoso ou talentosa na realização do seu trabalho. Quando você entra no hospital para fazer atendimentos, cuidados de saúde, você não imagina que existem medidores e maneiras de poder melhorar a tua qualidade de atendimento. Existem medições, né, de como melhorar a tua qualidade, instruções, e alguém que faz esse cuidado, essa orientação e essa avaliação, né, dessa questão para poder melhorar teu atendimento dentro de uma instituição. Por isso hoje eu convidei o Dr. Jean, que é nefrologista, mas ele trabalha com essa experiência do cuidado do paciente, né, e da segurança do atendimento de um paciente numa instituição. Tudo bom, Jean? Tudo bem? Conta um pouco para a gente sobre como funcionam essas avaliações, né? E qual a importância desse tipo de setor dentro de um cuidado hospitalar. Legal. Primeiro, obrigado, agradeço aí o convite de vocês e é uma oportunidade aí de falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a pessoa humana, na verdade, né? Acho que é isso. Porque independente da classe que a gente trabalha dentro de uma instituição de saúde, na indústria da saúde, a gente está com um objetivo único, né? Que é cuidar de pessoas. E assim, eu acho muito bacana esse tema, porque fala muito de liderança, né? E o líder é o grande responsável, né? Na verdade, a diretoria, a liderança de uma organização é a grande responsável para promover essa mudança e esse cuidado integral, né? Das pessoas e dos colaboradores. Porque não temos dúvida que a responsabilidade do líder são os resultados, mas para chegar no resultado ele depende de pessoas, certo, né? E essas pessoas, elas precisam estar engajadas, elas precisam ter um propósito, né? Elas precisam ter o jeitão da sua organização. E para isso, ele precisa investir. Eu não falo que é gastar dinheiro, né? Sim. Talvez esse resultado, ele precisa guardar um pouquinho para investir na capacitação, na melhoria contínua, na medição, né? Na promoção da saúde, de celebrar e ser uma liderança inspiradora, né? E esse propósito que vai gerar esse engajamento, esse clima organizacional, né? Que primeiro vem a cultura organizacional, e isso só num hábito dentro da organização, e aí gera o clima organizacional, esse ambiente bom, agradável. Isso tudo faz a promoção e o cuidado central da experiência do paciente ser, vamos dizer assim, a alma de uma organização. Sim. Conta um pouco de como o processo das emoções suas, pessoais, te auxiliam no processo criativo, né? Como que você se utiliza das suas emoções, ou como elas interferem no seu processo criativo? Olha, em cena, quando eu estou em cena, quase como se eu transferisse para o corpo, sabe? Assim, não que eu não tenha emoções, mas eu tento muito trazer para o presente, sabe? Assim, vamos trazer para o que eu estou sentindo, o ar que eu estou sentindo, o chão, o meu peso, sabe? Assim, a minha voz, Então, para não ficar muito nesse universo mental, porque quando eu vou para o universo mental, eu não fico mais aqui, eu vou embora, sabe? Assim, e aí você começa a fantasiar coisas, sabe, que não estão acontecendo. Então, assim, tipo, o que o outro está fazendo, como o outro está me olhando, para que a coisa
fique no presente, assim, o máximo possível. E é tão difícil de fazer isso, né? Porque às vezes acontece 5 minutos, depois vai embora, depois vem, né? É quase uma meditação, né? Assim, se a gente pensar nesse sentido. Eu, no processo de criação, quando eu estou pensando ou um espetáculo ou um texto, eu às vezes tenho um receio de entrar, porque quando eu entro, eu não paro mais de pensar nunca mais, assim, sabe? E isso me traz muita ansiedade, aí eu tenho que lidar com a minha ansiedade, para não trazer para os outros a ansiedade, né, a minha. Então eu fico tentando entender como o meu pensamento funciona para falar, não, calma, você está indo para esse lugar, você está indo para o lugar da ansiedade, você está indo para... Calma, espera, respira. Sim, faz parte o limbo da criação, não saber para onde vai. E o ser sincera, né, nesse processo de direção, o ser sincera me ajudou muito. Porque é isso, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que ser perfeita, que a gente tem que saber de tudo, que a gente tem que... Então, eu abri o jogo, falei, gente, eu não sei, nesse momento agora eu não sei para onde eu tô indo, não sei. Então, assim, vamos junto? E isso também me libertava, sabe? Tome cuidado com vocês ouvem por aí, tá? Procura o profissional, tome remédio, procura psiquiatria, psicologia, tá? Profissionais da saúde mental. Não deixa essa crise te derrubar, tá? Há esperança, há tratamento. E na parte espiritual, se Deus quiser curar, aí é Ele que resolve, né? Mas eu acho que enquanto Ele deixa a gente com instrumentos especialistas, nós devemos seguir esses profissionais. Eu acho que não se tratar, sinceramente, eu considero pecado. Estou aproveitando a deixa, né, que ela deixou falar da fé, né, da espiritualidade. Eu considero pecado e um erro a pessoa não procurar atendimento. Porque alguém da religião dela diz, não tome remédio. Eu acho que essa pessoa que fala isso, eu considero um criminoso. Então, essa era até a dúvida que eu ia te perguntar, já que a gente está conversando com a população em geral, né? Não só os colegas. Acho que é importante para colega também, porque é uma doença de menos conhecimento, né? Dos outros colegas também. Mas para a população geral, esse conceito do que é neuroimunologia, né? O que é, como que se dá as doenças neurológicas de caráter imunológico, né? Então, a neuroimunologia é um campo da neurologia que estuda as doenças autoimunes. Então, nós temos diversas doenças na neurologia, né, mas tem um departamento que se encarrega de estudar as doenças autoimunológicas que afetam ou o nervo periférico ou então o sistema nervoso central, que é composto do cérebro e da medula. Então, o que é uma doença autoimune, né? Imagina assim, leigamente falando, é quando o seu ataque faz o gol na sua defesa. Então é o gol contra, é isso. Então, de alguma maneira, existe um erro aí de funcionamento do sistema imunológico que ele acha que você é o alvo, você é a bactéria, você é o vírus, você é o patógeno que tem que ser combatido. E aí, a gente, né, tem diversas explicações para que isso possa acontecer, por que uma doença autoimune pode começar, mas existem várias doenças autoimunes. Existe a doença da tireoide, o hipotireoidismo, existe o lúpus, existe a artrite reumatoide, existe hepatite autoimune, existe doença de Crohn, vitiligo. Então, doença autoimune tem toda a especialidade. Todos os médicos que vierem aqui conversar com a doutora Laura, pode contar uma doença autoimune para chamar de sua, né? Sim. Hoje a gente está aqui na cidade de Tiradentes, no ateliê do Rapa, aqui na segunda casa do meu amigo Link, com quem eu vou conversar hoje. Um humano muito legal que eu conheci aí das quebradas, literalmente, né, através do projeto Ali Leste, que é uma conexão entre o centro e aqui a cidade de Tiradentes, né? Hoje ele tem esse trabalho que é coletivo, mas é quase individual também, porque é ele mais 2 colegas com quem a gente também vai conversar. E eu queria que ele contasse um pouco aí da carreira dele desde do picho há muitos anos atrás até hoje as galerias, né? Link, conta um pouco aí como começou, como que você teve a curiosidade com o picho. Uma baita numa trajetória. Bom, salve pessoal, mano Link, museu, a minha amigona aqui, a Lala.
Na minha segunda casa, ateliê da Rapa, que é eu, Tito Terapia e o Evandro César, meus parceiros. Estamos aqui há 2 anos e meio, fica na garagem da casa onde meus pais, minha família mora. Já foi igreja, bar, doceria, uma infinidade de coisas daqui, até que a gente resolveu montar um ateliê. Estamos aqui há 2 anos e meio, fazendo esses trabalhos, estudando, pintando, conhecendo, fazendo experiências. E daqui a gente produz e expõe em galerias, em espaços de arte pela cidade aí afora. Primeiramente, o Bem Viver, ele nasceu a partir de uma discussão sobre saúde mental, né? Onde a gente relaciona o bem viver com os nossos modos tradicionais, com os nossos territórios, com a nossa ancestralidade. Então, a gente viu que o termo saúde mental, para a gente, vamos dizer, era algo que a gente não se sentia nesse termo contemplado, né? E a gente, então, adotou esse termo bem viver dos povos indígenas, né? E é dessa forma que a gente vem trazendo as discussões dentro dos territórios com os próprios profissionais, relacionando essa saúde mental e trazendo o bem viver. Bom, para começar falando para vocês um pouquinho da fibromialgia, geralmente o paciente ele demora muito para chegar ao reumatologista, porque ele vai passar no clínico geral, ele vai passar no ortopedista, muitas vezes ele vai até a pronto-socorro mesmo, faz uso de algumas medicações, faz alguns exames laboratoriais, até raio-x, e ele nunca encontra nenhuma alteração específica. E muitas vezes esse paciente é taxado, não tem nada, e fica retornando sempre aos serviços de saúde e realmente não encontra nenhum fundamento, nenhuma alteração em exames que justifique o quadro ali. E não vai encontrar mesmo, porque a fibromialgia ela não é uma doença inflamatória, ela não é uma doença relacionada aí a câncer, nada disso. Ela é uma doença em que o paciente apresenta, na verdade, uma alteração no processamento da dor. Ele tem um desequilíbrio, uma alteração de neurotransmissores, que são substâncias que o nosso próprio organismo, nosso cérebro, libera e modula, ele faz esse ajuste, e o paciente apresenta essas alterações. Tá? E eu queria trazer um pouquinho da experiência da UTI, baseado no que você vem falando, sobre a questão da humanização dentro da UTI, né? O que a gente faz para diminuir um pouco esse impacto da internação na UTI. Então hoje, dentro da UTI, a UTI ela mudou um pouco o seu perfil. Antigamente, há uns 20, 10 anos atrás, a UTI, a gente falava em UTI, as pessoas associavam a UTI com morte. Esse conceito mudou. Então a UTI hoje é um local onde a gente tem pacientes graves, aqueles pacientes que precisam de um cuidado intensivo, né, de várias medicações, né, hemodiálise, aquela coisa toda. E a gente tem um paciente que ele precisa de uma monitorização, ele precisa de um acompanhamento, não porque ele está grave, mas que de repente ele precisa ser observado ali por 24, 48 horas, um paciente então que tem uma arritmia cardíaca, um paciente que de repente sofreu um trauma, bateu a cabeça em casa, ele precisa ser monitorado por um determinado tempo. E a facilidade que a gente tem dentro da UTI das coisas acontecerem, dos exames, dos especialistas avaliarem. Então esse paciente acaba tendo um tratamento muito mais intensivo, né? Muito mais dinâmico do que ele ficando de repente numa enfermaria. Estou hoje aqui na Vila Cosmopolita, na cidade de Tiradentes, na frente do mural de uma amiga muito especial minha, parceira aí de um monte de exposição, parceira de cinema, né, parceira da arte, a Ana Kia. Tudo bom, Aninha? Tudo bem, Lala. Faz quase um ano que eu não vejo ela já, por causa dessa correria, né? Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre a vida artística dela, a vida criativa, também um pouco sobre a vida dela pessoal, porque ela também faz um acompanhamento.
por conta das questões emocionais. Então ela também vai poder contar um pouco sobre isso, que eu acho que é bastante interessante também, e é um assunto que eu gosto de falar. E quanto ele interfere também nas suas questões de produção artística, né? Sim, demais. Então conta um pouco da sua história com a produção artística. Quando que ela começou? Como que você descobriu? Então, foi desde criança mesmo, assim. O meu pai, ele incentivava bastante a gente a desenhar, então eu via ele fazendo, eu via ele esculpindo, às vezes peça de xadrez, que ele gostava muito de xadrez, sabe? E aí isso me incentivou a começar a desenhar. E aí eu desenhava anime que legal. no começo. E aí quando foi lá para 2011, por aí, eu comecei a fazer um curso de pintura a óleo. Aí foi quando eu conheci a pintura a óleo. Eu não sabia muito bem. Eu ia comprar, eu comprava acrílica junto com óleo, tentava misturar, não dava certo. Entendeu? Aí eu só fui saber isso quando eu fui fazer o curso. Aí eu fiquei um tempo no curso e comecei a produzir a minha própria arte. Porque no curso era mais reprodução, né? Certo. E aí eu comecei a fazer as minhas personas inspirada no surrealismo pop, que é uma linha de arte que eu gosto muito, sabe? Eles se inspiram assim um pouco no grafite também. Na verdade, eles vieram antes do grafite, então eu acho que eles inspiram, sabe? E eu acho que o que me atrai muito na psiquiatria da infância e da adolescência, porque eu geralmente vou fazendo parte de uma equipe, né? Eu não atendo sozinha, muitas vezes o paciente está sendo acompanhado por psicólogo, por fonoaudiólogo, né? Terapeuta ocupacional, musicoterapeuta. E aí eu vou fazer parte de uma equipe muitas vezes para compor o cuidado de uma pessoa, né? Poder olhar, entender o diagnóstico, entender o momento dela, entender o lugar da criança na família, né? E pensar em estratégias de como ajudar. Eu estava conversando um pouco com a Laura, falando o quanto o papel do psiquiatra muitas vezes é ali sustentar a frustração das demandas que são trazidas, das coisas que deveriam acontecer, mas não acontecem, né? Das expectativas dos pais, dos próprios indivíduos, e o quanto a gente vai ajudando a lidar com isso, assim, com a falta, com o que não tem, com o que não é, né? E porque a vida é assim, né? Era difícil, tem uma série de frustrações. É claro que a gente nem sempre vai estar adoecido por conta disso. Eu acho que acaba chegando no psiquiatra quem está passando por um processo de adoecimento. Mas o quanto a gente precisa criar estratégias para poder lidar e sustentar a frustração. E na sua área especificamente, já que a gente está conversando sobre saúde em geral, a tua saúde em geral, o que você acha que seria aconselhável para as pessoas da parte gastrointestinal, que é a tua área de interesse, né? Que seria interessante para a população saber, prestar atenção ou cuidar melhor, né? Então, o que chama atenção, assim, nesses... Sei lá, eu sou cirurgião desde 2009, né? Desde que eu estou na cidade. Mas o que eu tenho percebido, principalmente nos últimos anos, é um aumento dos casos de câncer de intestino. Acho que o ano passado, eu nunca operei tanto câncer de intestino quanto o ano passado. Eu não passei mais do que 2-3 semanas sem operar um câncer de intestino o ano passado todo, sabe? E a gente vê que o câncer de intestino, ele tem aumentado a prevalência e ele tem aumentado em pacientes jovens, abaixo de 50 anos. Então, sei lá, de todos os pacientes que eu operei, acho que 3 ou 4 eram acima de 50 anos. O resto tudo abaixo de 50. Poxa vida. Operei pacientes de 38 anos, de 39 anos, de 42 anos, 45 anos. Chama muita atenção, sabe? Certo. Então, assim, se eu puder dar um alerta, eu acho que vale a pena a questão da prevenção do câncer de intestino. Então, se você tem história familiar, ou se você fuma, faça colono a partir dos 40 anos, entendeu? A cada 2 anos. Se você não tem histórico familiar ou não fuma, faça colono pelo menos a cada 3-4 anos, acima dos 45. Sabe, a gente queria agora no finalzinho aproveitar, daí você que é cirurgião de ombro, para falar alguma coisa da sua área de atuação que você vê com frequência, ou que você acha importante que a população fique mais atenta, ou que tenha prevenções, que ela possa te ajudar em prevenções, né? Para a população em geral, primeiro que a atividade física
da parte emocional, alivia o estresse, diminui a ansiedade, então melhoram as dores do corpo, que às vezes vêm de somatização. Para o paciente mais idoso, a musculação, ela ajuda no tônus muscular, diminui queda no paciente idoso. Dependendo do exercício, um pilates ajuda no equilíbrio, então vai ajudar também a diminuir queda. E na mulher, a musculação melhora a osteoporose, diminui a chance de osteoporose, que você faz carga, você ganha músculo, que é o que nutre o osso. Para os pacientes que trabalham, que hoje tem muito beach tênis, né? Sim. Eles gostam, eu gosto do beach tênis porque eu faço um esporte ao ar livre e tudo mais, mas um exercício de academia vai prevenir lesão. Então tá sempre fazendo exercício de fortalecimento, com elástico, aí pode fazer em casa, pega o elástico, faz a rotação externa, faz a rotação interna, faz exercício de elevação, exercício de abdução, você vai trabalhar manguito, deltoide, então são exercícios para prevenção. E também sempre o alongamento. Que as pessoas não fazem, né? A gente treina, faz tudo, a gente acorda, a gente não se alonga. Então, o exemplo que eu sempre falo é gato e cachorro. Quando ele acorda, o que ele faz? Ele dá aquela estica a pata para trás, para frente. Tanto que tem na yoga, tem, né? A posição, cachorro olhando para trás, cachorro olhando para cima. Então, são coisas que a gente tem que voltar a ter esse costume, né? De dar aquela espreguiçada na cama, ir na hora do banheiro, se alongar braço, alongar pescoço. Então, que eu acho que é o que vai trazer um bem-estar no dia a dia. O intuito do meu trabalho na endocrinologia e na nutrologia é pra gente educar o paciente e não somente prescrever medicamentos, né? E com isso agregar, né, vários benefícios ali, promovendo longevidade, né? Eu falo que o slogan da minha clínica é longevidade saudável, fazer com que o paciente envelheça com saúde. E a gente está aliado, falando de saúde, a gente traz as vitaminas, minerais, tudo isso é importante, né? Você é o que você come. Então, é muito importante a gente dosar as vitaminas, minerais, perfil inflamatório do paciente, para a gente saber como que vai manejar, como que vai conduzir o quadro desses pacientes. Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer outra entrevista online com a minha colega, Yuna Guajajara, que esteve recentemente no Ministério, né, dos povos indígenas, aí na pasta da saúde, e agora como colega está trabalhando na saúde de família, né, no município de Joanópolis, exercendo agora a profissão, né, e tendo esse aprendizado, essa vivência com a medicina de saúde de família, né, que é uma área muito ampla, né, para você se utilizar no SUS, que é incrível, né, que está ampliando bastante nossos conhecimentos nessa área e podendo ampliar, né, a ação do médico na sociedade também. E eu quero conversar com ela de tudo, assim, desde como foi, né, sair do território para estudar, que ela estudou fora do país, não estudou nem no Brasil, né, como que foi estudar fora do Brasil e voltar para cá, revalidar o currículo e agora exercer a profissão aqui no país. Bom, boa noite, pessoal. Me chamo Yuna Guajajara, sou do território indígena Bacurizinho, do povo Guajajara, do Maranhão. Me formei em 2021 em Assunção, no Paraguai, na Universidade Maria Auxiliadora, né? Fui aí por volta de uns 18 anos, encarei aí a decisão e a coragem de ir para fora do país para iniciar medicina, né? Inicialmente eu fiz 2 anos na Bolívia e transferi para o Paraguai, né? Até concluir no Paraguai. Terminei em 2021, fiquei ali por volta de 1 ano estudando e me preparando para a prova de revalidação, mas logo recebi o convite para compor o Ministério da Saúde como chefe de gabinete na Secretaria de Saúde Indígena. Fiquei ali atuando por 1 ano, né? Junto com o secretário de Saúde Indígena Veipo Tapeba, que ainda permanece na cadeira, na pasta, fazendo uma atuação brilhante dentro dos territórios indígenas. E é isso. E hoje, agora eu estou aqui atuando em Joanópolis, pelo programa Mais Médicos, que também é do Ministério da Saúde, só que da Secretaria de Atenção Primária, né?
estou há 3 meses, mais ou menos, já dentro de um ESF aqui no município, atuando aí com a medicina da família e comunidade. Entendi. Então, o home care, na realidade, é todo o atendimento que vai ser prestado no domicílio, né? Nada mais é do que uma assistência domiciliar, e como acho que qualquer assistência, ela tem modalidades. A modalidade que a gente mais conhece, que é essa justamente que você falou, de quem trabalha em hospital, é a modalidade de internação domiciliar. Então, é para aquele paciente que é portador de uma doença crônica ou que teve uma doença aguda, mas tornou-se crônico durante essa internação. Então, essa equipe, qualquer equipe que esteja assistindo esse paciente, vai indicar a alta, ao mesmo tempo que eles querem dar alta hospitalar, eles entendem que aquele paciente não pode retornar para um atendimento puramente ambulatorial. Então, frente a essas limitações, né, normalmente esse paciente vai ter uma série de limitações. Frente a essas limitações, vai ser indicada, vai ter uma solicitação de internação domiciliar pós-alta hospitalar. A operadora, né, pela qual esse paciente está internado, que nada mais é do que o convênio, né, que a gente conhece, vai aceitar ou não, ou vai enviar uma avaliação para entender qual é essa situação onde o home care está sendo indicado, e a partir da liberação, né, do ok dessa operadora, esse paciente vai receber essa implantação no domicílio, dessa continuidade dessa internação.